Continuando então, irmãos, nosso encontro de formação de coordenadores e núcleos de grupo de oração, nós partimos agora para o nosso quarto tema. Vamos recapitular rapidamente os três temas que nós já trabalhamos até agora. Trabalhamos o tema, primeiro, grupo de oração, um tesouro de Deus. Segundo tema, o carisma da coordenação. Terceiro tema, a formação do coordenador. E agora nós partimos para um quarto tema esse que pelo menos para mim é muito caro, é um tema que eu gosto muito de falar dele. Esse tema eu ajudei a escrever nessa apostila, boa parte desse texto que está na apostila é meu. Depois eu tive a oportunidade de escrever esse mesmo tema como subsídio para os encontros que está acontecendo de coordenadores e núcleos. Quem que estava lá no encontro de Cuiabá, encontro de coordenadores e núcleos de grupo de oração? Lá em Cuiabá, quem fez esse tema para a gente foi a Keila, mas quem escreveu o texto para ajudar as pessoas que iam pregar esse tema por aí pelo Brasil, eu que tive a oportunidade de escrever. Esse texto é meu, lá na apostila desse encontro de coordenadores. Então é um tema que eu procurei me aprofundar muito ao longo desse tempo, desde quando pela primeira vez eu preguei sobre esse tema no encontro para coordenadores diocesanos em Brasília. No ano, se eu não me engano, de 2014 ou 2015, nós tivemos o primeiro encontro para coordenadores diocesanos em Brasília. Alguém aqui estava naquele encontro de Brasília? Tinha alguém lá? Não, né? Não sei nem quem era o diocesano aqui na época, devia ser a Silvia, provavelmente. Silvia deve ter ido. E lá eu tive a oportunidade de pregar esse tema pela primeira vez. Depois tive tantas outras oportunidades, que é o tema da autoridade espiritual. Algo que é muito necessário na vida do coordenador do grupo de oração é que ele tenha autoridade espiritual. Irmãos, eu convido você a pegar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 10º, versículo 1. Mateus, capítulo 10º, versículo 1. Mateus 10, 1. E diz assim a palavra: Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda a enfermidade. Mateus 10, 1. Jesus reuniu os seus discípulos, conferiu-lhes o poder. Poder este de expulsar demônios, de curar enfermidades. Meus irmãos, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque a missão que o Senhor nos deu de coordenar, trará junto com essa missão uma certa autoridade, da qual nós vamos nos valer, uma autoridade que não é nossa, essa autoridade não é minha, essa autoridade não é sua, mas é uma autoridade espiritual, uma autoridade que Deus nos concede para que nós consigamos exercer bem esse papel de coordenador. Outra palavra que falaria dessa autoridade espiritual seria a palavra de Mateus 28, 18. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, dita pelo próprio Senhor. Em Mateus 7, 28 e 29, o Senhor disse: quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. Com efeito, ele a ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas. João 19, 11 diz assim: não terias poder algum sobre mim, se de cima não te fora dado. O documento de Puebla, um dos documentos importantes que fazem parte do magistério da igreja, ele diz que a única autoridade que existe é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a autoridade da igreja no seu sentido mais pleno, mais amplo. Ele é o cabeça. E o documento de Puebla ensinou isso para nós. Jesus Cristo é a síntese, é a fonte de toda a autoridade. E a gente precisa meditar muito sobre isso, porque um coordenador, ele precisa também ter autoridade. Em 2018, no ENF de 2018, o Jim Murphy,
que era presidente do ICRES, ele disse assim: as pessoas recorrem a nós, elas buscam a nós para chegar até o céu. Nós somos o primeiro lugar que as pessoas tocam para chegar ao céu. Elas recorrem a nós. Nós somos os instrumentos de Deus. Nós somos os dedos que escrevem a mensagem de nós. Através de nós, a glória de Deus é tocada. Jim Murphy falando as lideranças da renovação no ENF de 2018. Veja, irmãos, ter autoridade espiritual é entender que em nós tem uma autoridade que não é nossa, não pertence a nós. É uma autoridade que provém de Jesus, Ele dá essa autoridade para nós. E nós líderes, nós participamos não só do pastoreio de Jesus, mas nós participamos também do seu poder e da sua autoridade. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o sentido mais amplo da autoridade. E na pessoa onde Ele se faz, na pessoa em que Ele age, Ele concede também a sua mesma autoridade àquela pessoa que Ele escolheu para estar à frente de um povo. Nesse caso, falando aqui especificamente para nós, Ele concede essa autoridade ao coordenador do grupo de oração. O coordenador de grupo de oração, ao ser escolhido por Ele, e deixa eu abrir aqui de novo um parêntese, quando de fato o coordenador é escolhido pelo Senhor. Quando não há armações, quando não há conchavos, quando não há briguinhas de interesse, quando de fato a pessoa é escolhida pelo Senhor, o Senhor concede a autoridade espiritual na vida daquele servo. A autoridade não é um poder que vem da pessoa. A autoridade é um poder delegado. A autoridade, ela é dada por alguém a outra pessoa. Vocês já pararam para pensar nisso? Quem é uma autoridade? Uma pessoa se torna uma autoridade quando alguém dá poder para ela. Por exemplo, vamos pegar a figura de um prefeito de uma cidade. Um prefeito de uma cidade, ele é uma autoridade? Sim ou não? O prefeito da sua cidade, ele é uma autoridade? Sim. Quem foi que deu essa autoridade para ele? Quem deu? Você com o seu voto. Quando você votou nele, ou se você não votou nele, mas a maioria das pessoas da sua cidade votaram nele, foram essas pessoas que votaram nele que deram essa autoridade para ele. A autoridade é um poder delegado. A autoridade espiritual, estou falando da autoridade normal, autoridade humana. A autoridade espiritual é o poder dado pelo próprio Jesus a alguém. Então entendamos primeiro que a autoridade é um poder que é dado por uma pessoa que tem mais poder a alguém que não tinha aquele poder e a partir daí vai poder ter. Quando a gente elege um prefeito, o poder do voto, o poder da pessoa que votou, vai dar a oportunidade a uma pessoa, a um homem, uma mulher, de governar aquela cidade. Isso foi um poder delegado seu através do voto. Quando a gente fala de autoridade espiritual, é o poder nos dado pelo próprio Jesus. E a palavra autoridade, ela vem do latim, assim como a maioria das palavras da língua portuguesa, de uma palavra latina que se chama auctoritas. Auctoritas. No latim, essa palavra significa fazer crescer, instigar, consumar, cumprir, dar exemplo. Nós vamos falar aqui de autoridade espiritual como uma coisa ampla, geral. Porque a autoridade espiritual, por exemplo, que a gente vai falar aqui, ela não pode entrar em choque com a autoridade espiritual da hierarquia da igreja. Gente, a igreja que nós fazemos parte, ela convive com a democracia, todo mundo faz o que quer, todo mundo manda e desmanda. Você que escolhe o padre que vai para a sua paróquia, você que escolhe o bispo que você quer para a sua diocese, ou a igreja que nós fazemos parte é uma igreja hierárquica. Alguém manda e os outros obedecem. Alguém está à frente, alguém governa e os outros aceitam aquela autoridade. Como é que é a nossa igreja? Hierárquica.
A igreja é hierárquica porque o próprio Cristo deu à igreja esse poder. Jesus Cristo escolheu Pedro para estar à frente da igreja, primeiro Papa. De Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Cisto, Cornélio, Lourenço, Crisólogo, e daí por diante, todos os papas, até chegarmos ao nosso Papa atual, Francisco. É um poder dado. A autoridade, então, não pode entrar, a ideia que a gente quer transmitir aqui, não é essa autoridade hierárquica da igreja, mas uma autoridade espiritual que é diferente da autoridade eclesiástica, porque ela é diferente do governamental, do comando distribuído. Outra coisa, a autoridade não pode e não deve ser confundida com autoritarismo. Autoritarismo é uma coisa, a pessoa precisa se agarrar muito a ele para ela mostrar poder. Isso é autoritarismo. E existem pessoas autoritárias, sim ou não? Existem pessoas autoritárias, inclusive no nosso meio. Pessoas que são enfraquecidas, pessoas que são emocionalmente desequilibradas, pessoas que são problemáticas com relação a si mesmo, pessoas que são problemáticas com relação à sua identidade, saber quem ele é. Essas pessoas, normalmente, elas são autoritárias, porque elas querem atrair para si um poder que elas não têm, que não lhes foi dado. Porque, de fato, quando a pessoa é escolhida, ela não precisa ser autoritária. Sobre ela estará essa autoridade que provém do Senhor. Autoritarismo é uma coisa que vai gerar muita insatisfação, muita mágoa, muita falta de comprometimento, enquanto que a autoridade espiritual, ela expulsa o mal. A autoridade espiritual confirma que é o Senhor que vai à frente. Porque quem de fato é escolhido pelo Senhor, entende que a autoridade espiritual é isso aqui. Quer ver? Vamos tentar dar um exemplo aqui. Digamos, aqui não tem uma escadinha, mas digamos assim, ó, nós temos aqui vem cá vocês três, rapidinho. Nós temos aqui um grupo de servos, né? Nós somos 4 irmãos, nós somos 4 servos de um grupo de oração. Estamos aqui juntos, somos servos de um mesmo grupo. A ideia que muitas pessoas têm é que quem torna coordenador, vamos chegar para cá um pouquinho, ó. A ideia que muita gente tem é assim: quem torna-se coordenador de um grupo de oração, até então estava aqui junto com esses irmãos, mas se tornou coordenador de grupo de oração, a imagem que muita gente tem é essa aqui, ó. Subi um degrau. Estou acima. Agora vocês têm que me ouvir. Muita gente tem essa ideia. Acha que ser coordenador de grupo de oração é isso. Só que essa ideia está errada. Quando o Senhor escolhe uma pessoa para ser coordenador de grupo de oração, o gesto que ele tem que fazer, se ele de fato foi escolhido, e se ele de fato tem autoridade espiritual, o gesto que ele tem que fazer não é esse. Ele está lá, ele era um dos servos. Quando ele é escolhido para ser coordenador de um grupo de oração, o gesto que ele tem que fazer é esse aqui. Solta. Ele vai servir. Ele vai ser servo daqueles irmãos. Ser coordenador de grupo de oração e por isso receber autoridade espiritual, pode sentar, obrigado. E por isso receber autoridade espiritual é colocar-se a serviço. Onde que está a verdadeira autoridade? Em colocar-se a serviço. É de fato uma pessoa, um coordenador, um servo cheio de autoridade espiritual quando ele aprendeu a colocar-se a serviço. Autoridade espiritual é o poder de a gente permanecer firme no nome de Jesus, fazendo a sua vontade, executando os seus poderes, e somente aqueles que compreendem essa simplicidade, somente aqueles que entendem que ser coordenador é muito mais do que subir, estar acima das pessoas, é muito mais colocar a serviço, esses sim terão autoridade espiritual. E quem pode exercer a autoridade espiritual? Quem pode? Que tipo de pessoa pode exercer a autoridade espiritual? Alguém tem uma hipótese? A quem foi dada? Em primeiro lugar,
pode exercer a autoridade espiritual todos aqueles que acreditam no Senhor, porque a autoridade espiritual ela vem pela ação do Espírito. Se eu tenho fé no Senhor, Ele pode me dar a autoridade espiritual para ser servo da intercessão, para ser servo da pregação, para ser servo da música, para ser servo da comunicação. A autoridade espiritual, ela pode ser dada a todos aqueles que acreditam no Senhor. Olha o que aconteceu, por exemplo, com Paulo. No livro dos Atos dos Apóstolos, narra, Atos 19, de 11 a 13, que as pessoas que não conseguiam levar os doentes até Paulo, o que elas faziam? Elas levavam lenços, tocavam em Paulo com aquele lenço, e levavam o lenço até o doente, e o doente ficava curado. Gente, o que é isso? Autoridade espiritual de Paulo. O caso dos exorcistas ambulantes que estavam lá, pessoas que tentaram fazer um exorcismo, e o diabo virou para a pessoa que tentava exorcizar e disse assim, Atos 19, 15, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas e vós? Quem sois? E eles não tinham êxito. Por que eles não tinham êxito? Porque eles queriam ter autoridade espiritual, mas não tinham. Exemplo outro que eu posso dar, nosso humano. Pensa num guarda de trânsito, alguém que controla o trânsito, Polícia Rodoviária Federal, guarda de trânsito. Está vindo um caminhão em altíssima velocidade. Caminhão enorme, numa estrada em alta velocidade. De repente, é preciso que aquele caminhão pare ali. O guarda, com muita coragem, né, para na frente do caminhão, bota um apito na boca e faz assim. Vocês já viram um guarda fazer isso, gente? Eu já vi muitas vezes. Um apito, um gesto, caminhão vindo a toda velocidade, ele faz assim. O que o caminhão faz? O que o caminhão faz? Para. Humanamente falando, só contando com a força física daquele guarda, ele conseguiria parar aquele caminhão? Se o caminhão não quiser parar, passa por cima, mata na hora. A autoridade que faz aquele caminhão parar não é a força humana daquele guarda. A autoridade que faz aquele caminhão parar é a força da lei que ele está ali para cumprir. É a autoridade que foi dada àquele guarda. O fato de estar fardado, o fato de estar usando a sua farda, de usar algum apito, alguma coisa, de fazer esse gesto, e o motorista do caminhão perceber que ele é um guarda de trânsito, aquilo que foi investido, aquela autoridade que foi investida nele, é essa autoridade que faz o caminhão parar, e não a força física daquele homem. Vocês estão começando a compreender o que é autoridade espiritual. Autoridade é uma habilidade de levar as pessoas a fazer com boa vontade aquilo que você simplesmente quer por causa da sua influência pessoal. Isso é dito no livro O Monge Executivo, um livro muito conhecido, muitas pessoas já leram, do James C. Hunter. É muito tênue essa diferença entre autoridade espiritual e manipulação. Manipulação para benefício próprio, tem muita gente se valendo disso aí hoje. Líderes espirituais fazendo isso, inclusive, para ganhar dinheiro. Vai persuadindo a pessoa, né? Vai se usando da sua oratória muito boa e vai fazendo o povo dar dinheiro, e aquela pessoa vai só enriquecendo, numa suposta autoridade espiritual que ele não tem. Isso é manipulação para benefício próprio. Quem tem autoridade espiritual, ele exerce uma influência positiva em função de um bem comum. O padre Joãozinho, no livro 7 Virtudes do Líder Amoroso, ele diz assim: é líder quem influencia as pessoas do grupo para que todos possam chegar à meta pretendida. O Frei Elias Vela, em outro livro fantástico, O Líder de Fé, ele diz que o líder natural atrai as pessoas para ele, o líder bíblico atrai as pessoas para Jesus. Eu vou repetir. Frei Elias Vela, no livro Líder de Fé. O líder natural atrai as pessoas para ele mesmo. Quer que as pessoas sigam a ele, quer que as pessoas façam o que ele quer. O líder de fato bíblico, o líder de fato espiritual,
atrai as pessoas para Jesus. Outro livro que fala de liderança, muito importante, e por conseguinte de autoridade espiritual, é um livro de um autor chamado John Adair, que se chama Como Formar Líderes. Ele diz assim: um líder só se torna grande fazendo outros líderes crescerem. O líder precisa, então, exercer seu ministério com muita autoridade espiritual, o coordenador precisa exercer com muita autoridade espiritual a sua coordenação. A autoridade em si, ela pode ser exercida sob dois vieses: uma autoridade estabelecida e uma autoridade efetiva. O que seria uma autoridade estabelecida? Deriva da função, de comando, de poder. É o que acontece, por exemplo, com um prefeito, com um policial, com um governador. Ele exerce a autoridade, porque essa autoridade foi estabelecida para ele, foi investida nele. É aquele comando: manda, obedece. Eu mando, você me obedece. Eu mando, você me obedece. E ponto final. Às vezes eu não quero parar o meu carro ali naquela hora, mas o guarda mandou eu parar, eu tenho que parar. É o manda, obedece. Já o viés da autoridade efetiva é um atributo que é próprio do líder, tem a ver com o líder. Confere essa autoridade a ele na maneira como ele fala, na maneira como ele age, né? As pessoas têm um certo respeito, uma certa credibilidade com aquele líder. Vou dar aqui um exemplo. Quem aqui conhece uma pessoa na igreja, até mesmo quem sabe no grupo de oração, que não é coordenador de nada? Aquela pessoa não coordena nada. Atualmente, ela já pode ter sido coordenador no tempo atrás. Mas onde aquela pessoa está numa reunião, quando todos estão opinando, quando aquela pessoa levanta a voz para dar uma opinião, todo mundo se cala, e aquela voz daquela pessoa é respeitada por todos. Vocês conhecem alguém? Conhecem uma pessoa que tem esse perfil? Quando todo mundo fala, o povo conversa, enquanto isso, o povo parece que não dá muita atenção, mas aquela pessoa, quando ela fala, todo mundo para. Ele não é coordenador, ela não é coordenadora, não é nada, mas está ali naquele meio. O que é isso? É uma pessoa que tem uma autoridade espiritual efetiva. Parece que aquela pessoa tem uma credibilidade maior, parece que a gente respeita mais, não só às vezes pela idade, mas às vezes pela experiência, às vezes pela competência que aquela pessoa tem. A autoridade espiritual é uma coisa que a gente pode desenvolver, às vezes a gente não tem, mas a gente pode desenvolver. É um dom, é uma graça que é derramada pelo Senhor sobre as pessoas que Ele envia. Existe um documento na igreja que se chama Documento Pontifício, o Serviço da Autoridade e a Obediência, lançado no dia 11 de maio de 2008. Esse documento, ele diz: a autoridade é uma busca conjunta no cumprimento pessoal e comunitário da vontade de Deus. Uma busca conjunta para fazer a vontade de Deus. Preparando essa pregação, o Senhor colocou no meu coração assim: autoridade espiritual é o meu amor derramado nos corações dos líderes. Autoridade espiritual é o meu amor derramado no coração dos líderes. E para começar a caminhar para a conclusão dessa pregação, existem alguns pilares de sustentação da autoridade espiritual. Veja que eu estava observando, quando a gente estava cantando, eu estava observando esse prédio. Ele tem esse pilar aqui, que é bem visível, bem aparente, tem um outro do outro lado. Isso aqui são dois pilares que estão ajudando a sustentar toda essa obra. Tem outros que a gente não está vendo, estão debaixo dessas paredes. Não é isso, pedreiro? Cadê o pedreiro? Não é isso, Pedro? Não tem os pilares que ajudam a sustentar? Aqui a gente tem dois visíveis, estão bem marcadinhos para a gente entender o que é pilar. A vida de um servo, ela precisa ser sustentada por alguns pilares. São pilares de sustentação da vida espiritual de um servo. Esses pilares ajudam a sustentar, ajudam a provar, ajudam a manter a autoridade espiritual na vida daquele servo. Então eu vou chamar algumas pessoas aqui para eu mostrar quais são esses pilares de sustentação, tá bom? Posso? Posso? Vocês aceitam quem eu chamar? Tá? Então vou começar com você, meu irmão. Vem cá, por favor.
Primeiro pilar, vamos fazer de conta, nós vamos fazer aqui os pilares humanos, tá? Aqui na frente. Primeiro pilar da autoridade espiritual. Fica de pé aí, irmão, virado para lá para o povo. Primeiro pilar da autoridade espiritual de um servo. Que qual é? Falem para mim. Sabe o que é retidão? Retidão é viver uma vida reta. Retidão é viver uma vida buscando santidade. Esse é o pilar mais importante de todos. Porque uma pessoa, para ter autoridade espiritual, precisa ser uma pessoa que busca retidão na vida. Se não tem retidão, a autoridade espiritual é algo que fica muito longe. O catecismo da igreja diz que tem autoridade espiritual quem evita o pecado. O livro do profeta Baruque, capítulo 1, versículo 15, diz que quem vive uma vida de retidão, cora de vergonha, cora quer dizer fica com a cara vermelha, de vergonha quando peca. Tem tanta vergonha de ter pecado, que ele cora de vergonha, ele fica corado. A retidão, ela pode ser uma retidão atribuída, é mérito de todo batizado, é Deus que dá, é uma coisa que Deus dá porque provém dele, da nossa fé. Deus quer que nós sejamos santos, Deus nos fez esse chamado no batismo, mas a retidão também pode ser uma retidão cumprida, através do nosso esforço. Eu quero ser santo. Você quer ser santo? Diz comigo então, eu quero ser santo. Você quer mesmo ser santo? Então a gente tem que buscar a retidão de vida. Esse é um mérito nosso, um mérito de todo batizado, querer buscar a santidade. O catecismo da igreja, no número 1706, diz assim: por esta razão, o homem conhece a voz de Deus e o insta a fazer o bem e evitar o mal. Porque a autoridade espiritual, ela está zero onde não tem retidão. Quantas pessoas percebem que o líder, que o coordenador, é a primeira pessoa que vive a retidão, todo mundo acredita no que ele fala. Todo mundo acredita no que ele trabalha. Todo mundo acredita nas atitudes que ele toma. Todo mundo acredita naquilo que ele faz. Demonstra a autoridade que ele tem através das suas atitudes. É aquela frase muito famosa: prega o que vive e vive o que prega. Coisa terrível quando o povo olha para um coordenador e aquele coordenador tem uma vida, aquele lá não sei não. Outro dia eu vi ele fazendo uma coisa estranha, outro dia eu vi ela fazendo uma coisa estranha. Autoridade espiritual, em primeiro lugar, provém da retidão. Escolher outro irmão. Você, irmão. Chama ele aí. Você, vem cá. A autoridade espiritual provém também, além da retidão, a autoridade espiritual provém também de uma outra coisa muito importante, que é o quê? A intimidade com Deus. Todo aquele, toda aquela que querem ter uma vida de autoridade espiritual, porque foi chamado para isso, precisa ter um relacionamento com Deus. A palavra de João 15 vai dizer assim: eu sou a videira e meu pai é agricultor. Todo ramo que não dá fruto, ele o cortará. Precisamos então estar ligados à videira, estar o tempo todo nos relacionando com Deus, guardando os mandamentos, seguindo a palavra. O Papa Francisco nos diz que o Espírito Santo, quando nós temos essa relação com Ele, com Deus, nos dá o dom da sabedoria. Quando a gente tem intimidade com Deus, a gente fala com Ele, a gente ora, o Senhor nos dá sabedoria. E sendo então imagem de Jesus e seguindo o seu exemplo, nós vamos ser uma figura de Jesus para as outras pessoas. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E como que a gente é transformado pelo Espírito do Senhor? Quando a gente fala com Ele, quando a gente dialoga com Ele, quando a gente conversa com Ele. Recusamos a ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, e a seguir o seu mandamento, como nos diz Baruque no capítulo 1, muitas vezes. Mas a gente precisa falar com o Senhor, orar, pedir essa intimidade com Ele, para que de fato a gente tenha autoridade espiritual.
Santo Inácio de Antioquia disse assim: nada se faça sem o teu consentimento, mas tu nada faças sem o consentimento de Deus. E como que eu vou saber o que Deus quer? Como que eu vou saber o que Deus quer? Tendo intimidade, orando, escutando o que Ele fala. Raniero Cantalamessa, no livro sobre obediência, disse: no momento em que estamos em comunhão com Deus e o obedecemos, temos o respaldo da mesma autoridade de Deus. Então, a autoridade espiritual tem tudo a ver com relacionamento com o Senhor, da maneira como eu falo e como Ele fala comigo. Irmão, você, faz favor, vem cá, isso. Outro pilar da autoridade espiritual: sermos dóceis ao Espírito Santo. A docilidade ao Espírito. Fica bem pertinho aqui. A docilidade ao Espírito. A unção, docilidade ao Espírito e ser ungido é praticamente a mesma coisa. A unção é o brilho de Deus que atua na natureza do líder. É um alicerce importante na autoridade espiritual. É uma equipagem, é como se fosse todo o equipamento que a gente precisa ser dócil ao Espírito, ser ungido. Lucas 4,18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu. Jesus considera a unção vinda do Espírito Santo como a ação dele que nos impede a missão. Jesus promete para nós a unção, né? Promete para nós a força do Espírito Santo. Olha como que ele diz na palavra de Atos, capítulo 1, versículo 8. Ele diz assim em Atos 1,8: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará fraqueza. Não é fraqueza? Errei, pessoal, desculpa aí. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará preguiça. Não? Será que não é preguiça? Será que não é fraqueza? O que diz a palavra, irmãos? Vocês que vão completar agora. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Eu disse fraqueza e preguiça antes, porque eu queria mexer com a gente. Parece que o Espírito Santo nem está na gente, porque a gente tem andado com tanta fraqueza e com tanta preguiça de tudo. Parece que o Espírito nem foi enviado ainda sobre nós em determinadas situações da nossa vida. Então, sermos dóceis ao Espírito, termos docilidade ao Espírito Santo, é uma maneira de nós sustentarmos a autoridade espiritual também em nós. Quarto pilar, vem irmão você, quarto pilar da autoridade espiritual, é você mesmo, não olha para o lado não. Quarto pilar da autoridade espiritual é o pilar da fé. Irmãos, quem tem autoridade espiritual? Quem tem fé, quem acredita. A fé é a chave que abre o nosso ser para a glória de Deus. Fé não é um esforço, fé não é um sentimento, fé é um dom. É dado pelo Espírito Santo, é concedido pelo Espírito Santo, é entrega, é confiança. A própria palavra já nos diz, né? O meu justo viverá pela fé. É a certeza, é a segurança em Jesus, é aquela fé expectante. Eu não sei pregar, mas eu vou pregar. Eu não sei conduzir, mas eu vou conduzir. Eu não sei coordenar, mas eu vou coordenar. Eu tenho que ir lá pregar naquele lugar, mas eu vou. Fé é essa fé expectante que nos leva a ir à frente, que nos leva naquela certeza de que Deus vai fazer. Você já passou por uma experiência assim, meu irmão? De ser chamado para fazer uma coisa, de você olhar para você mesmo e pensar assim: meu Deus, mas eu, Senhor, tanta gente boa, mas eu. Essa foi a sensação que eu tive quando eu fui convidado para pregar no ENF do ano passado, aquela pregação sobre a carta a Tiatira e a Pérgamo. Quando a Kátia me convidou, a primeira coisa que eu disse para ela: Kátia, mas eu? Leandro, você. Foi a primeira sensação que eu tive foi a sensação de incapacidade. Mas por que eu fui? Porque a fé alimentou meu coração. Porque eu acreditei, fé não pode cair não, irmão, segura. Porque a fé alimentou meu coração, a fé me subsistiu.
Quinto pilar da autoridade espiritual. Vem você, irmão, você aqui, ó, camisa Caminhando com Cristo. Quinto pilar da autoridade, ó, vocês vão vendo que esses irmãos que estão, eu estou escolhendo só homens, né, porque homens demonstram mais força, né, mais solidez, é símbolo da força. Desculpa as mulheres, vocês simbolizam muito fragilidade, embora tenha mulheres muito fortes. Né, mas eu escolhi os homens para representar a força, aquele que pega peso, né, alguns pegam mesmo, né, daqueles, né, representantes da força. Outro pilar, né, como se eles fossem pilares como esses aqui, outro pilar que gera em nós autoridade espiritual, a obediência. Gente, quem obedece, vamos botar o texto por cima aqui, ó. Quem obedece tem mais autoridade espiritual. Quem desobedece a Deus, a igreja, a vontade do Espírito Santo, passa longe da autoridade espiritual. A obediência é um ato de fé. O dever da obediência impõe a todos prestar autoridade a quem a gente tem que prestar autoridade. Olha o que Jesus falou quando acharam uma moeda e perguntaram assim: Jesus, o que a gente faz com essa moeda? A gente deve pagar o imposto? O que Jesus respondeu? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Autoridade é isso, é prestar autoridade e honra a quem a gente tem que prestar, conforme o mérito, a gratidão, a benevolência, as investidas da autoridade. São Basílio, um santo muito importante para a igreja, ele disse assim: obediência não é como a do escravo que obedece por medo do castigo, mas sim como filho de Deus que busca a recompensa por amor. Não é obedecer porque tem medo, é obedecer porque ama. É diferente. É diferente obedecer porque ama. Obediência e autoridade são coisas que se completam. Uma não existe sem a outra. Olha o exemplo de obediência da Virgem Maria, de Nossa Senhora. Ela foi obediente à voz do Espírito. Foi na obediência também que Cristo rompeu com o mal. Foi na obediência que Cristo venceu o mal, porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. O líder vai romper com toda a ideologia mundana com a força da obediência. Um ditado popular diz assim: é preciso aprender a obedecer para aprender a mandar. Tem um outro ditado popular que eu gosto muito: quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Ah, gente, que coisa boa para a gente conhecer uma pessoa. A gente acha aquela pessoa muito boazinha, mas bota poder na mão dela para ver se ela continua sendo boazinha. Aquela pessoa é muito generosa, muito compassiva, muito amiga, bota poder na mão dela e vamos ver se ela continua sendo assim. Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. A obediência, então, significa entrar por outra ordem de valores, captar um sentido novo, diferente da realidade, experimentar uma liberdade impensável, chegar às portas do mistério, diz esse mesmo documento sobre a autoridade. O Frei Raniero Cantalamessa, o pregador da Casa Pontifícia, ele diz que a obediência é a verdadeira fonte da autoridade espiritual, muito mais do que o cargo. É a obediência. Hoje cedo, quando nós chegamos, tinha uma frase lá no telão, dizendo que Lázaro era amigo de Jesus. Ele não tinha cargo, mas ele tinha intimidade. Intimidade não depende do cargo, obediência também não depende do cargo. Quanto mais fervoroso for o amor que se obedece, tanto mais a obediência perde os espinhos, diz a Beata Helena Guerra. Vou repetir. Beata Helena Guerra diz assim: quanto mais fervoroso for o amor com que se obedece, mais obediência perde os espinhos. A obediência praticada, ela é vida. Sob o manto da obediência, tudo vive. Vive a ordem, vive a paz, vive a cordialidade, vive a harmonia, diz a Beata Helena Guerra. Outro pilar da autoridade espiritual. Vem, irmão Flávio, né? Outro pilar da autoridade espiritual. O arrependimento. Gente, quem aqui erra? Quem aqui erra? Eu erro, e muito. Vocês também? O mais bonito do erro não é o erro.
o mais bonito do erro é o reconhecer e o arrepender-se. Porque errar faz parte de nós. Nós somos humanos ou não somos? Não tem como a gente tirar de nós a humanidade. A nossa humanidade está passível ao erro. Nós erramos muito. E se nós erramos, é preciso que nós aprendamos a nos arrepender. O arrependimento é aquela dor profunda por ter ofendido a Deus. Deus não resiste a um coração arrependido. Qualquer coração arrependido que se volte a Deus, Ele perdoa. Sim ou não? Porque Ele é misericórdia. O rei Davi, por exemplo, é um grande exemplo de arrependimento. O rei Davi, por exemplo, no Salmo 50, ele diz assim: perdoa-me, Senhor, porque eu sou um pecador. Lavai-me e me tornarei mais branco do que a neve. Perdoai-me, Senhor. É reconhecer pecador, reconhecer-se arrependido. E se arrepender e pedir perdão. Vem cá, irmão. Mais um pilar da autoridade espiritual. Estou no penúltimo. Vão vendo, irmãos, que são essas coisas que nos dão autoridade espiritual. Quando nós as vivemos, quando nós deixamos que essas coisas nos sustentem. Outro pilar da autoridade espiritual. Qual é? Qual é, gente? O amor. Vocês já estão cansados, né? Principalmente de mim. Mas o amor é um outro pilar da autoridade espiritual. Quem muito ama, quem muito se dá por amor aos irmãos. O amor, gente, é o resumo de toda a lei, de todos os profetas. Não é de cima para baixo que se realiza o amor. O amor se realiza entre nós. E a autoridade espiritual está onde o amor é mais praticado. Olha o que diz Santo Agostinho. Ama. Queria que vocês todos prestassem muita atenção nessa frase de Santo Agostinho. Ama e faze o que quiseres. Se calares, calarás por amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoardes, perdoarás por amor. Se tiverdes o amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor serão os seus frutos. O amor é a principal graça que gerará frutos e, principalmente, o amor nos trará autoridade espiritual. Vem cá, irmão, você. Último pilar da autoridade espiritual, que tem muito a ver com o primeiro, o nosso testemunho. Quando nós testemunhamos aquilo que nós vivemos, isso nos dá uma grande autoridade. Às vezes a gente é gente simples, mas a gente não testemunha, porque a gente vai se deixando levar pelas pequenas concessões. E a graça da autoridade espiritual que deveria atuar em nós, acaba não atuando. Quem dá testemunho, atesta e confirma a verdade. Olha o que diz o documento Redemptorius Missio, no número, o Evangelii Gaudium, citado na Redemptorius Missio, diz assim: o homem contemporâneo escuta com mais boa vontade as testemunhas do que os mestres. E se escuta os mestres, é porque eles são testemunhas. O povo hoje está acreditando muito mais em gente que dá testemunho do que gente que tem muito conhecimento. Isso serve para pregadores, serve para cantores, serve para evangelizadores, serve para coordenadores, para servos, para tudo. O povo segue muito mais aquele que testemunha do que aquele que só fala e não testemunha. Vou dar um outro exemplo. Um coordenador de grupo de oração que vai para o encontro de formação e não presta atenção, fica mexendo no celular, fica conversando. Ele dá testemunho de um bom coordenador quando ele faz isso, minha gente? Sim ou não? Imagina os servos do grupo de oração junto com o coordenador lá, naquele encontro. Aí ele tem o coordenador dele como uma pessoa que é referência, que é exemplo, é testemunho para ele. Mas ele está vendo que o coordenador dele lá no encontro de formação conversa o tempo todo, anda o tempo todo, ri o tempo todo, mexe no celular o tempo todo. Será que ele está dando testemunho para aquele servo? Vocês acham que sim ou não? O testemunho arrasta. As palavras convencem, mas os testemunhos arrastam. E cada um desses pilares, olha, chega mais pertinho aqui, cada um desses pilares sustentam
a autoridade espiritual na nossa vida de servos. Cada um desses pilares sustentam a nossa vida. Cada um desses pilares nos dão a autoridade espiritual que nós precisamos para bem exercer o papel de coordenadores que o Senhor nos deu. Existem alguns servos, algumas pessoas, irmão, queria você de novo, você pode vir ajudar você? Vem cá. Alisson, né? O Alisson vai representar agora para nós todos os servos. Vem cá, Alisson. Aproveitar da juventude, da jovialidade dele para ele representar todos nós servos. O Alisson representa todos os servos. Quem é o coordenador de um grupo de oração? Antes de ser coordenador, ele é o quê? Servo. Serve para todos nós. Alguns servos querem ter autoridade. Algumas pessoas buscam autoridade, elas gostam de autoridade, elas gostam de cargo, elas gostam de poder. Acredito que aqui no Mato Grosso não, mas lá no Rio de Janeiro tem muita gente assim, que gosta do poder, que gosta da autoridade, que quer ser coordenador, que faz de tudo para chegar a ser um coordenador de alguma coisa. Porque gosta de estar em evidência, gosta de chamar atenção. E muitas vezes, esse servo, não sei por que motivo, mas ele gosta muito de correr atrás do poder. Vamos fazer de conta que você gosta de poder, Alisson? E você vai me seguir, vem? Você quer alcançar o poder. Vem? Por que você não está nem esticando a mão querendo pegar? Você quer pegar o poder? Hã? Você gosta de poder, Alisson? Gosta? Tem gente que gosta de poder, né? Que corre atrás do poder, que faz de tudo para receber o poder. Mas quem corre muito atrás do poder não o alcança. Pelo menos não o poder espiritual. Pelo menos não a autoridade espiritual. Mas quando o servo se abre o seu coração para poder servir ao Senhor com todos esses aspectos, o que acontece é isso. Olha, o que a gente vai fazer aqui? Quando o servo, ao invés de buscar o poder, busca viver um testemunho de vida, busca retidão, busca intimidade com Deus, busca docilidade ao Espírito, busca fé, busca obediência, busca arrependimento, busca o amor, o que acontece é isso, ó. Vai lá. Cada um desses pilares sustenta a vida do servo. O servo é sustentado por cada um. Eu não disse para vocês que eram pilares. Olha o que está acontecendo. Esses pilares estão sustentando a vida desse servo. E aí, olha o que acontece. Quando esse servo é sustentado por esses pilares da autoridade espiritual, ele não precisa correr atrás do poder. O Espírito Santo vai lá e dá o poder para ele. Ele não precisa correr atrás. A vida de intimidade, a vida de fé, a vida de oração, a vida de obediência, a vida de testemunho, o amor, tudo aquilo que ele devota ao Senhor, tudo aquilo que ele busca como pilares para a sua vida espiritual, faz com que o poder seja concedido a ele, sem que ele o procure. Isso é autoridade espiritual. Autoridade espiritual o Senhor dá a quem ele quer. Autoridade espiritual, o Senhor dá a quem Ele escolhe. A autoridade espiritual do líder não se mede pelas vezes que ele diz, vai, se mede pelas vezes que ele diz, vamos, eu serei o primeiro, eu passarei na frente. Os escribas e os fariseus não possuíam autoridade espiritual porque eles eram como sepulcros caiados. Eles eram só aquela imagem, só aquela fachada. Aguenta aí só um pouquinho. Muitos de nós podemos cultivar o externo, mas a autoridade espiritual vem do interior. O apego ao cargo, à função, é outra grave tentação do líder, do coordenador. Quase todos os homens são capazes de suportar adversidades, mas se quiser colocar o seu caráter à prova, dê-lhe poder. Quem disse isso foi Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos. Termino com o Papa Bento XVI, podem descer, mas fiquem aqui um pouquinho. Pode descer o Alisson. Claro, mas eu escolhi certo. Papa Bento XVI disse assim, sem o céu,
O poder terreno permanece sempre ambíguo e frágil. Somente o poder que se coloca sob a medida e o juízo do céu, isto é, de Deus, pode tornar-se poder para o bem. E só o poder que se coloca sob a bênção de Deus pode ser seguro. Por isso, meus irmãos, eu concluo essa pregação dizendo que o poder, o remédio para o poder ser exercido sem desvios, o remédio para a gente poder sentir, perceber que temos autoridade espiritual, sem deixar que isso nos envaideça, o remédio para que a autoridade espiritual não se torne soberba em nós, é quando a gente se coloca a serviço. Uma autoridade é espiritual quando se põe a serviço do Espírito que quer realizar. Quanto mais livre, mais líder. E eu queria terminar contando para vocês uma historinha. E depois dessa historinha nós vamos rezar. Vocês podem permanecer aqui ainda um pouquinho. Dizem que tinha um homem que sempre andava com a sua Bíblia para onde ele ia. Todos os lugares que ele ia, ele carregava a sua palavra. O Ministério de Música pode já ir começando aquela música, só os instrumentos. Onde ele ia, ele levava a Bíblia. Todos os lugares para onde ele ia. E um dia ele foi cortar o cabelo, foi no barbeiro cortar o cabelo. E ele levou a Bíblia, como ele sempre fazia. Chegou ao barbeiro, procurou o barbeiro perguntou para ele assim, o corte de sempre? Ele, sim, o corte de sempre. Ele se sentou naquela cadeira do barbeiro, abriu a Bíblia dele. Enquanto ele estava lendo a Bíblia, o barbeiro foi cortando o cabelo dele. Mas o barbeiro estava incomodado com aquele homem lendo a Bíblia enquanto ele cortava o cabelo, porque ele era um homem descrente, ele era um homem ateu. Não acreditava em Deus, aquele barbeiro. E ele olhava assim, dava uma risadinha, olhava para o outro, que estava lá esperando para cortar também, e falava assim, ó, debochando, ironizando aquele homem que lia a Bíblia. Terminou de cortar o cabelo, o homem levantou para pagar, pagou pelo corte, e aquele barbeiro tomou coragem e disse para ele assim, Deus não existe. E o homem que estava lendo a Bíblia falou assim, mas por que você está dizendo isso para mim? Estou vendo aí você lendo essa Bíblia, Deus não existe. E o homem perguntou para ele, mas por que você está dizendo que Deus não existe? Você não acredita em Deus? Não, não acredito. Por que você não acredita em Deus? Perguntou aquele homem com a Bíblia na mão. E ele disse assim, eu não acredito em Deus, porque se Deus existisse, não tinha crianças doentes. Se Deus existisse, não tinha país brigando um com o outro, um matando o outro, jogando bombas. Se Deus existisse, não haveria doença. Se Deus existisse, as pessoas não iriam brigar. Se Deus existisse, não haveria nada de ruim nesse mundo. As pessoas não seriam falsas, não roubariam, não matariam. Por isso Deus não existe. Se Deus existisse, essas coisas não aconteceriam. E aquele homem recebeu aquela fala daquele barbeiro como uma flechada no peito dele. Ele não sabia o que responder. Pensou, mas não sabia o que responder. E ele foi saindo, muito triste, muito cabeça baixa. Quando ele chegou do lado de fora da barbearia, na calçada, andando assim para a calçada, ele encontrou um rapaz. E o rapaz tinha um cabelo comprido, grandão assim, aquele cabelo, esses rapazes meio hippies. E ele encontrou aquele rapaz do cabelo comprido e Deus deu a ele uma inspiração. Ele agarrou no braço daquele rapaz, voltou com aquele rapaz lá dentro do salão do barbeiro, colocou o rapaz do lado do barbeiro, virou para o barbeiro e falou assim, os barbeiros não existem. Aí o barbeiro olhou para ele, já estava cortando de outra pessoa. Como assim os barbeiros não existem? Eu sou barbeiro. Os barbeiros não existem. Como que você está dizendo isso para mim, que os barbeiros não existem? Não, os barbeiros não existem, porque se os barbeiros existissem, não haveria homens de cabelo comprido.
E o barbeiro respondeu assim: mas você está me insultando? Esse homem está com o cabelo comprido porque ele quer. Porque se ele vier a mim, eu corto o cabelo dele, igual eu acabei de cortar o seu. Ele disse: é isso que eu queria te ensinar. No mundo tem maldade, no mundo tem gente se matando, no mundo tem doenças, no mundo tem tudo isso, porque o homem também não busca a Deus. Deus existe sim, o homem é que não o busca. E por isso ele não é curado, por isso ele não é salvo, por isso ele não para de fazer o mal, por isso ele continua matando, por isso ele continua jogando bombas, por isso ele continua fazendo mal para os outros. Deus existe, o problema do homem é que o homem não o procura. A autoridade espiritual existe. O problema dos coordenadores que não têm autoridade espiritual é daqueles coordenadoras que não a buscam no Senhor. O problema do coordenador que não tem autoridade espiritual é porque ele não dá testemunho. É porque ele não busca viver uma vida reta. É porque ele não busca ser dócil ao Espírito. É porque ele não busca intimidade com Deus. É porque ele não fomenta, não alimenta a sua fé. É porque ele não obedece. Não gosta de obediência, vai para o encontro, não quer obedecer o horário, não quer fazer nada, não quer obedecer o padre da paróquia, não quer obedecer o coordenador, não quer obedecer o bispo, não quer obedecer ninguém, não gosta de obediência. Não se arrepende, acha que é tão grande, tão cheio de si, que não erra. Ele nunca está errado, os outros estão errados, ele não. Não tem amor, não alimenta aquele amor. E quando não se busca esses pilares, não se tem autoridade espiritual. Eu queria convidar você para ficar em pé agora, e nós queremos pedir isso para o Senhor. Por favor, permaneçam, que vocês vão me ajudar a orar agora. Eu queria que você abrisse as suas mãos e você desejasse que o Senhor concedesse a você, nesse início de noite, nesse sábado, dia 21 de setembro, que o Senhor te desse a graça da autoridade espiritual. Nós podemos pedir a autoridade espiritual, é permitido pedir, é permitido clamar que o Senhor nos dê autoridade espiritual. Senhor, e nós te pedimos, nós clamamos, Senhor, porque nós sabemos que só o Senhor pode nos dar a autoridade espiritual. Ela vem de ti, a autoridade espiritual é poder delegado, é o Senhor quem nos dá, é o Senhor quem nos concede. E nesse momento, Senhor, nós clamamos a autoridade espiritual sobre as nossas vidas, porque nós aclamamos de Ti, nós pedimos que essa autoridade venha de Ti, Senhor, porque Tu és grande. Fala isso para o Senhor: Senhor, eu te peço autoridade, porque o Senhor é grande. Eu te peço autoridade, Senhor, espiritual, porque o meu prazer, enquanto servo, a alegria que eu tenho, o desejo que eu tenho, é de agradar o seu coração. Quando eu entro em oração e eu ergo as minhas mãos, o meu louvor te toca, meu louvor toca o céu. Derrama sobre nós a tua autoridade, Senhor. Autoridade que não nascemos com ela, mas que o Senhor concede a quem o Senhor quer.